Você já parou para pensar no que acontece quando você simplesmente some da vida de alguém? Não estou falando de se afastar devagar, mas de desaparecer de verdade. Sem mensagens, sem ligações, sem deixar nenhum rastro. O que essa pessoa sentiria ao perceber o vazio da sua ausência? No tempo em que vivemos, onde tantos acreditam que podem ter os outros sempre por perto, está na hora de mudar o jogo. Desapareça e veja o quanto o mundo dessa pessoa começa a ruir. Bem-vindo ao vídeo mais revelador que você verá hoje. Se algum dia você se envolveu com alguém que se acomodou em te tratar como uma opção, então este vídeo foi feito para você. Hoje vamos falar sobre algo profundo. O que realmente acontece quando você some da vida de quem te subestimou? Vamos mergulhar em 7 estágios emocionais, intensos pelos quais eles passam quando percebem que você se foi. E até o fim deste vídeo, você vai entender por que às vezes o gesto mais poderoso que existe é simplesmente ir embora e nunca mais olhar para trás. Antes, se inscreva no canal, deixa seu like. Para você não perder nenhum vídeo, vamos aos ensinamentos. Lição 10. Quando o silêncio se torna ensurdecedor. No começo eles acham que o seu sumiço é só mais um jogo. Pensam que você vai voltar, que é só questão de tempo. Mas o tempo passa e o silêncio começa a gritar. A ausência que antes parecia leve, agora pesa. A mente começa a rodar sem parar, tentando entender o que aconteceu. Cada segundo sem resposta vira uma pergunta sem fim. Eles começam a reviver cada conversa, cada gesto, cada detalhe, e percebem o quanto você estava presente em tudo. O que antes era rotina, agora é vazio. O que antes era conforto, agora é desconforto. O silêncio começa a ecoar dentro da cabeça como um lembrete do que foi perdido. Não há mais notificações nem mensagens inesperadas. Só o som de um vazio que dói mais do que qualquer briga. Eles tentam disfarçar, mas a inquietação cresce. A ausência se transforma em espelho, e o espelho mostra o erro. É nesse momento que a negação começa a se quebrar. Eles tentam te substituir por distrações, mas nada preenche. O seu silêncio se torna presença. Presença constante, incômoda e inapagável. Eles não conseguem fugir do que sentem, porque o que te fazia parecer pequeno agora se revela imenso. O silêncio que você deixou é como um eco que persegue. E quanto mais eles tentam ignorar, mais esse eco volta. O arrependimento começa a nascer de forma silenciosa. Não em palavras, mas em lembranças que doem. Cada memória é uma cobrança. Cada risada antiga, uma saudade que machuca. Eles começam a entender o que o ego deles não deixava ver. Você não sumiu por orgulho. Você foi embora por paz. E isso dói mais do que qualquer despedida dita em voz alta. Porque quando o silêncio é sua resposta, ele fala tudo. Ele mostra que acabou, mas também mostra quem realmente perdeu. E nesse vazio, o que antes era poder se transforma em perda. Eles percebem tarde demais. O seu silêncio foi a lição mais alta, o som mais puro da sua força. E o início do arrependimento que vai durar muito tempo. Lição 9. A ansiedade toma conta deles. Quando você desaparece, a primeira coisa que eles sentem é inquietação. Cada momento sem você parece pesado demais. O coração acelera sem motivo aparente. O pensamento corre sozinho, buscando qualquer sinal de você. Eles revisitam cada detalhe, cada gesto que ignoraram. Perguntam-se onde erraram, como poderiam ter percebido antes. Tentam ocupar a mente com distrações, mas nada funciona. A ansiedade cresce como fogo silencioso dentro do peito. Até as tarefas mais simples parecem difíceis. As horas se arrastam. Cada minuto se transforma em tormento. O que era rotina agora é vazio absoluto. Eles começam a perceber o quanto dependiam da sua presença. As lembranças vêm sem aviso, trazendo arrependimento imediato. Cada mensagem não enviada, cada ligação perdida pesa na consciência. A mente cria cenários, imaginando o que você está fazendo, com quem você fala. O silêncio que você deixou grita mais alto que qualquer palavra. Eles sentem a ausência física e emocional, e isso dói. A sensação de perda se mistura com frustração. Eles percebem que o tempo perdido não volta mais. Tentam controlar o desespero, mas ele escapa pelos dedos. Pensamentos de e se e porquê se repetem incessantemente. O arrependimento cresce silenciosamente, invisível aos olhos do mundo. Cada tentativa de contato falha ou não acontece, aumentando a ansiedade. Eles entendem que não podem controlar a situação.
O que antes era ignorado agora é prioridade impossível. O vazio que você deixou é a lembrança mais cruel. Tentam encontrar justificativas, mas a verdade é clara. Eles sentiram sua falta tarde demais. A ausência se torna peso emocional, que não dá para ignorar. Eles sentem medo de te perder de vez. Cada lembrança antiga dói mais que qualquer presente. O coração pesa com a consciência da negligência. E mesmo que tentem fingir indiferença, a ansiedade os domina. Eles percebem que sua presença era essencial e que agora a ausência é impossível de ignorar. Lição 8. O medo de te perder de vez. Quando você desaparece, eles sentem um medo profundo que não existia antes. Não é só medo de ficar sozinho, é medo de nunca mais te ter. Cada lembrança sua se transforma em alerta. Cada gesto esquecido se torna importante. Eles percebem que perderam algo que não volta. O coração aperta com a ideia de que você não vai voltar. Pensam em todas as vezes que te ignoraram, que subestimaram sua presença. O orgulho que antes guiava suas ações começa a se dissolver. Surge a sensação de vazio insuportável, como se algo essencial tivesse sido arrancado. Eles tentam se distrair, mas nada ocupa o espaço que você deixou. Até os lugares que frequentavam juntos parecem vazios agora. A lembrança do seu riso, do seu olhar, volta a cada momento. Cada mensagem que não enviaram pesa na consciência. Cada gesto que ignoraram se transforma em arrependimento. O medo cresce silencioso, mas incessante como sombra constante. Eles começam a imaginar cenários em que tentam te reconquistar, mas sabem que talvez seja tarde. A ausência se torna uma presença constante na mente deles. Eles percebem que sua importância era maior do que imaginavam e que o tempo perdido não volta. O medo é acompanhado por culpa, uma mistura dolorosa que corrói por dentro. Eles tentam controlar a ansiedade, mas ela domina os pensamentos. Tudo o que antes parecia insignificante, agora se mostra essencial. Eles percebem que suas atitudes foram erros que não podem desfazer. O arrependimento e o medo caminham juntos, silenciosos e profundos. Cada lembrança de você se torna uma prova do que perderam. O coração dispara ao pensar na possibilidade de não te ver nunca mais. Cada noite parece mais longa, cada dia mais vazio. O medo cresce a cada minuto de silêncio. Eles sentem que não há mais garantias, que você pode não voltar. E é esse medo que se transforma em arrependimento real, silencioso, profundo. Eles percebem que a sua ausência mudou tudo e que finalmente entenderam o valor que você sempre teve. Lição 7. A culpa que eles não conseguem ignorar. Quando você desaparece, a culpa começa a crescer silenciosa dentro deles. Cada ação passada que desconsiderou sua presença volta à mente como uma cobrança. Eles lembram das vezes que te ignoraram, subestimaram, deixaram de valorizar. A sensação de ter errado é esmagadora, mas silenciosa. Não há como fugir dessa culpa. Ela se infiltra em cada pensamento. Eles tentam se enganar, dizendo que você não se importava, mas sabem que não é verdade. Cada gesto de desprezo retorna como lembrança dolorosa. A consciência deles se torna um peso constante. Eles começam a questionar suas escolhas, cada palavra dita e não dita. A culpa se mistura com arrependimento, formando uma dor interna intensa. Até as tarefas mais simples parecem carregadas de lembranças suas. Eles revivem conversas antigas, tentando encontrar sinais que ignoraram. O silêncio que você deixou se torna eco de todas as falhas deles. Eles percebem que o que perderam não tem substituto. Cada momento sem você é uma prova de que valorizaram tarde demais. A culpa não se expressa em palavras, mas em inquietação e vazio. Eles tentam se ocupar, mas nada remove a sensação de perda. Cada decisão que os afastou de você parece agora irreversível. O arrependimento cresce a cada lembrança que surge inesperadamente. Eles entendem que o erro não tem conserto fácil. O vazio que você deixou é a constante lembrança do que poderiam ter feito. Eles sentem que sua ausência é justa punição pelo descaso. E quanto mais tentam ignorar, mais a culpa se torna presente. Cada gesto que fizeram sem pensar em você volta com força. A mente deles não encontra descanso. Eles percebem que perderam alguém insubstituível. E que a culpa não se vai até que entendam o valor que tinham diante deles. Lição 6. O desejo de ter você de volta. Quando você desaparece, eles começam a sentir um desejo que não conseguem controlar.
Cada pensamento volta para você como uma obsessão silenciosa. Eles se lembram das conversas, dos momentos, dos gestos que antes ignoraram. Cada detalhe se torna importante. Cada gesto seu se transforma em lembrança intensa. Eles tentam se convencer de que é tarde demais, mas o desejo não desaparece. Ele cresce dentro deles, silencioso, mas poderoso. Cada dia sem você aumenta essa necessidade. Eles sentem falta da sua presença, do seu toque, da sua voz. Tentam substituir, mas nada preenche o vazio. A mente não para de te imaginar, de reviver cada memória. Eles percebem que você sempre teve um lugar que ninguém mais consegue ocupar. O desejo não é apenas físico, é emocional e profundo. Cada lembrança antiga provoca um arrependimento que queima por dentro. Eles começam a planejar formas de te reconquistar, de recuperar o que perderam, mas sabem que você não é fácil de alcançar. A ausência que você deixou se torna uma força que os impulsiona a refletir. Cada tentativa de distração falha diante da realidade da perda. Eles percebem que não podem controlar a sua escolha, mas desejam que ela seja revertida. O desejo é acompanhado de culpa e arrependimento. Cada passo que deram sem valorizar você é pesado agora. O vazio que ficou é constante, lembrando-os do erro cometido. Eles começam a entender o impacto real da sua presença. O desejo se torna misto de saudade e aprendizado doloroso. Eles percebem que perder você foi uma consequência inevitável do descaso. E quanto mais tentam ignorar, mais forte se torna o arrependimento e a vontade de ter você de volta. Lição 5. A percepção do seu valor real. Quando você desaparece, eles finalmente começam a enxergar seu verdadeiro valor. Cada gesto, cada palavra, cada presença que antes parecia comum, agora se revela essencial. Eles percebem o quanto dependiam de você, mesmo sem admitir antes. A rotina sem você se torna um lembrete constante do que perderam. Cada momento que compartilharam, cada risada, cada atenção que ignoraram, volta à mente com intensidade. Eles entendem que subestimaram sua importância. A ausência que você deixou mostra claramente a diferença que você fazia. Eles começam a comparar o que têm agora com o que perderam. Nada parece preencher o espaço que você ocupava. Cada pessoa ao redor parece desbotada diante da lembrança de você. Eles percebem que o que foi perdido não tem substituto. O silêncio que você deixou é mais poderoso do que qualquer palavra. Cada tentativa de seguir em frente falha diante da realidade da sua ausência. Eles percebem que você era muito mais do que imaginavam. Cada gesto seu, cada decisão sua agora brilha com importância. Eles sentem que desperdiçaram oportunidades de te valorizar. A falta de você se torna uma lição constante e silenciosa. Eles entendem que o tempo que passaram ignorando você é irreversível. Cada lembrança de carinho que receberam sem dar valor agora dói. O arrependimento cresce, silencioso, intenso e profundo. Eles percebem que subestimar você foi o maior erro. Cada momento que você esteve presente sem reconhecimento agora pesa sobre eles. Eles começam a sentir falta não só de você, mas da versão melhor de si mesmos que você inspirava. O vazio que ficou é prova do impacto real que você tinha. Eles compreendem que seu valor não está em palavras, mas na força silenciosa que você sempre teve. A percepção chega tarde, mas é inevitável. E quanto mais tentam negar, mais se tornam conscientes da grandiosidade que perderam. Lição 4. O arrependimento que não tem volta. Quando você desaparece, eles finalmente sentem o arrependimento mais profundo. Cada escolha que os afastou de você volta à mente como um peso insuportável. Eles lembram de cada momento que não te valorizaram, de cada gesto ignorado, de cada palavra que poderia ter mudado tudo. O arrependimento cresce silencioso, mas constante, como uma sombra que não desaparece. Eles tentam racionalizar, dizer que foi apenas um erro, mas o vazio prova o contrário. Cada dia sem você é um lembrete de que a oportunidade se foi. Eles percebem que não há mais segunda chance para certas coisas. A ausência que você deixou é definitiva, intransponível. Cada tentativa de fingir indiferença falha diante da verdade do que perderam. Eles sentem que perderam algo insubstituível, algo que não volta. O silêncio que você deixou é a prova mais poderosa do seu valor. Eles revivem memórias que antes ignoravam, agora como lições dolorosas. Cada lembrança,
É uma facada de arrependimento que não se cura facilmente. Eles percebem que subestimaram sua força e importância. A consciência da perda se torna uma presença constante. O arrependimento não é apenas emocional. É físico, psicológico, profundo. Cada passo que deram sem te valorizar volta a assombrá-los. Eles entendem que desperdiçaram momentos preciosos. O silêncio que você manteve se transforma em eco de ausência eterna. Eles sentem que o que poderiam ter evitado já não tem solução. O arrependimento toma conta de cada pensamento, cada memória, cada gesto. Eles reconhecem que a perda é definitiva e irreversível. Cada tentativa de preencher o vazio é inútil. Eles aprendem tarde demais o valor que você sempre teve. E mesmo que tentem seguir em frente, o arrependimento vai acompanhá-los para sempre. A sua ausência se torna a lição mais poderosa que poderiam receber. E assim, eles entendem que quem realmente perdeu foi quem não soube te valorizar. Lição 3. O respeito que eles nunca tiveram antes. Quando você desaparece, eles começam a sentir o respeito que nunca tiveram enquanto você estava presente. Cada gesto seu que antes ignoraram agora se revela valioso. A forma como lidava com a vida, com paciência e força, volta à mente deles incessantemente. Eles percebem que não respeitaram sua essência, suas escolhas e seu silêncio. Cada decisão que tomaram sem considerar você se torna pesada na consciência. O que antes parecia trivial agora se mostra crucial. Eles lembram de como subestimaram sua força e inteligência. O vazio que você deixou mostra claramente a ausência do seu respeito. Cada tentativa de disfarçar o erro falha. Eles começam a sentir uma mistura de arrependimento e admiração tardia. O silêncio que você manteve é o mais poderoso lembrete do valor, que nunca souberam reconhecer. Eles percebem que não podem simplesmente voltar ao passado. Cada ação que ignorou ou desvalorizou sua presença se torna evidente. O tempo que passaram sem dar atenção ao seu valor volta como cobrança. Eles começam a entender que o respeito não é dado, é conquistado, e você sempre o teve. A ausência mostra que eles nunca tiveram consciência disso. Cada memória de você se torna uma lição silenciosa. Eles sentem que perderam mais do que uma pessoa. Perderam a oportunidade de aprender. A presença que ignoraram agora se transforma em uma força invisível que domina os pensamentos. Eles percebem que nunca poderão replicar sua importância. O arrependimento cresce a cada lembrança. Cada gesto seu que subestimaram agora brilha com força. Eles entendem que o respeito que não tiveram será sempre sua perda. O silêncio que você deixou se transforma em autoridade invisível. Eles percebem que o tempo não volta. Cada momento desperdiçado pesa sobre eles. E quanto mais tentam ignorar, mais se tornam conscientes da lição que você deu sem perceber. Eles entendem, finalmente, a grandeza que perderam. E isso se torna uma dor silenciosa, constante, impossível de apagar. Lição 2. A solidão que eles não conseguem preencher. Quando você some da vida deles, eles percebem a solidão de forma intensa. Cada hora, cada minuto sem sua presença se torna insuportável. Eles tentam se cercar de outras pessoas, mas nada substitui o que você representava. Cada espaço que antes parecia seguro, agora está vazio. A solidão se infiltra no dia a dia sem aviso, sem descanso. Eles se lembram das conversas, dos momentos compartilhados, das risadas que agora ecoam na mente. O vazio emocional cresce, tornando cada ação cotidiana mais difícil. Eles tentam buscar distrações, mas nenhuma preenche o espaço que você deixou. Cada lembrança de você intensifica a sensação de perda. Eles sentem que nunca mais terão algo igual. A solidão se mistura com arrependimento, criando uma dor constante. Cada gesto que tomaram sem perceber seu valor pesa agora. Eles entendem que sua presença preenchia mais do que companhia, preenchia a vida deles. A falta que você deixou não se resolve com substituições. Eles percebem que a solidão não é apenas física, mas emocional e profunda. O silêncio que você deixou é a prova de que eles perderam algo único. Cada tentativa de preencher o vazio falha. Eles começam a sentir que perderam não apenas você, mas uma parte essencial de si mesmos. A solidão se torna um reflexo do erro cometido. Cada lembrança volta como alerta do que desperdiçaram. Eles percebem que nada volta, nada preenche a ausência real. O arrependimento cresce a cada instante de silêncio. Eles entendem que valorizar você nunca será substituível.
Cada pensamento que surge os lembra da perda. A solidão se torna companhia constante, lembrando-os de você. Cada gesto que ignoraram volta à mente. Eles percebem que perderam uma presença insubstituível. E a solidão se transforma em lição, dura e silenciosa. Lição 1. O desejo de mudar que nasce tarde demais. Quando você desaparece, eles começam a sentir a vontade de mudar. Cada erro que cometeram retorna à mente como cobrança silenciosa. Eles percebem que precisariam ter valorizado você antes. Cada gesto de indiferença agora dói, porque mostram que poderiam ter feito diferente. Eles começam a refletir sobre seus comportamentos, mas sabem que a oportunidade passou. O desejo de mudança surge intenso, mas acompanhado de arrependimento. Eles tentam aprender com a ausência, mas o tempo perdido é irreversível. Cada memória se torna lição que não podem ignorar. Eles percebem que não há desculpas para subestimar alguém tão importante. O arrependimento se mistura ao desejo de fazer melhor, mas o silêncio que você deixou impede qualquer ação imediata. Cada detalhe que ignoraram volta à mente. Eles percebem que poderiam ter cultivado algo único, mas desperdiçaram. O desejo de mudança não remove o vazio, apenas aumenta a consciência do que perderam. Eles sentem que precisam ser diferentes, mas sabem que você não estará mais presente para testemunhar. Cada gesto passado se torna uma prova de negligência. Eles entendem que aprender tarde demais é doloroso. O silêncio que você manteve é o alerta mais claro. Cada tentativa de corrigir algo agora é limitada. Eles percebem que perderam não apenas você, mas a chance de evoluir com sua presença. O desejo de mudança cresce silencioso e constante. Cada lembrança intensifica a percepção de perda. Eles compreendem que o arrependimento é a consequência inevitável da indiferença. O tempo perdido nunca volta. Eles sentem que precisam refletir sobre todos os erros cometidos. O desejo de mudar é forte, mas o aprendizado só vem através do silêncio que você deixou. E assim eles percebem que a vida ensina tarde demais para quem não valorizou você desde o começo. Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Até mais!